O Ministério de Minas e Energia determinou a abertura de processo administrativo para apurar o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. De acordo com o Ministério, o processo vai permitir providências para diminuir as consequências do rompimento da barragem, além, claro, da adoção de medidas de segurança para outras barragens de rejeitos. Sobre a tragédia de Brumadinho, eu converso com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença. Eu começo então pelo deputado Padre João. Os dois estiveram lá em Brumadinho, estão na comissão externa que acompanha, inclusive vai acompanhar também as providências da empresa para tentar diminuir essas consequências terríveis para a população e para os produtores. O que os senhores encontraram lá? Saudação, então, Aline, aqui o colega Nilton Cardoso Júnior. Olha, Aline, nós estivemos lá, junto também o Nilton Cardoso, até por um número significativo de deputados. Acho que é importante a gente avança nessa sensibilidade e nessa disposição. Eu acho que isso é um resultado muito positivo, porque muitas criticaram o financiamento público de campanha. Acho que a gente só tende a avançar mais quando desatrela o parlamento, né, das empresas. Então, acho que esse número maior de parlamentares sensíveis à causa e que abraçaram já é fruto desse processo também. Olha, é uma situação crítica. Telespectador, um parênteses, deputado, só para o telespectador e para quem acompanha a gente para a rádio poder acompanhar, o senhor está falando, o senhor se refere às doações da Vale a alguns parlamentares, não, é isso? Não. Do financiamento público em geral, muita gente foi crítica ao financiamento público, a gente percebe que já há um avanço nessa legislatura do financiamento público, porque os mandatários, os deputados que têm, a gente percebe já um número maior comprometido com essas causas que envolvem as grandes empresas. Então, acho que há um avanço, né? O número foi significativo, eu que acompanho desde 2003 essas questões das barragens, tanto de hidrelétricas quanto de resíduos. Então, as próprias proposituras de projetos para aprimorar, que a gente tinha muita resistência, a gente já percebe uma conjuntura mais favorável para alterar a legislação. Entendi. Então, há um avanço nesse sentido. Enquanto lá a nossa visita, e teve uma audiência pública, né, na Câmara Municipal, e foi muito importante porque podemos ouvir a comunidade, ouvir os prefeitos das cidades vizinhas, vários prefeitos lá, e a própria comunidade, primeiro a comunidade. É uma situação ainda de muito desalento, de muita angústia, de muita indignação, de abandono também. Por exemplo, até na sexta-feira lá, né, nesse dia lá, a prefeitura não tinha recebido um centavo. E quem acompanhava a grande mídia entendia que a Vale já tinha repassado dinheiro para a prefeitura. Por quê? São muitos problemas que tem. É uma pontezinha que não tem, a limpeza de uma estrada, a limpeza... um monte de ações, a prefeitura sem recurso, que ela tinha que ter de imediato esses recursos, e com decreto poderia fazer sem licitação e tudo, né, uma questão que é de fato de emergência. Então a gente percebe o total abandono pela empresa e a própria comunidade. Há muito conflito também em relação a listas, é uma coisa que precisava de ter uma central controlada pelo poder público, pelas defensorias, né, do Estado e da União, Ministério Público, tipo, de fato, uma força-tarefa que tivesse todo o controle do cenário. Deputado, eu queria abordar esse tema do controle, nesse caso da Vale do Rio Doce, sobre todo o processo. A gente conversava aqui um pouquinho antes. Padre João, a justiça, né, o papel da justiça parece que foi rápido, porque já há o bloqueio judicial de dinheiro da companhia Vale. Como fazer com que esses processos andem rapidamente para chegar ali no produtor rural, por exemplo, que não pode mais utilizar, não tem mais a renda do Pesque Pague, né? Porque a água está contaminada, não há mais turistas, muitas pousadas estão à míngua
E muita gente, o principal, muita gente perdeu família, perdeu casa. As pessoas precisam ser indenizadas, precisam ser removidas para algum lugar. Qual é, mais ou menos, eu sei que no âmbito legislativo isso é difícil de dizer, mas qual é mais ou menos o tempo previsto para que essa indenização chegue ali na ponta? Os danos, eles são os mais diversos, como você já bem pontuou. Desde aquela que perdeu, que né, morreu ali, e que é irreparável, àquele que que tem uma atividade de horta. Lá é uma região que tem muitas hortas, que abastece tanto para alimentação escolar nos programas, como também toda ali a região metropolitana. O crédito, por exemplo, Pronaf, isso foi uma realidade que constatamos lá na audiência. Ele vence, a pessoa, se pagar em tempo, ela tem um rebate. Então, essas pessoas vão estar com a produção mais de um ano, sem ter como produzir. Aquele terreno não tem como, está claro, igual aconteceu também lá em Mariana, e essa lama lá ela é bem mais densa, então é mais complicado ainda para estar recuperando em curto prazo. Então são pessoas que vão ter restrição de renda, não só agora, mas por muito tempo. O judiciário, ele tem muitos mecanismos que o sistema todo, né, o processo, seja criminal, e acho que são dois rumos que tomam, né? Uma coisa é a questão criminal, outra é essa parte de fato de reparar os danos e tudo. Ele é urgente e no processo é tudo muito lento. Pode demorar 3, 4, 5, 10 anos. Então, há famílias de Mariana que não receberam até hoje, não foram indenizadas até hoje. Nem sequer foram reconhecidos como atingidos. Porque ali, olha, vai pegar todo o Paropeba, que tem vários pescadores, tem colônias de pescadores, e não vão ter, mortandade de peixe que teve. E ainda, Aline, vai ter um problema grave, que daqui a 2 anos, uma chuva forte vai remover a lama de novo e vai levar a lama. Então, é o que acontece no Rio Doce. Até hoje, quando tem grande tempestade, há uma remoção de lama e novas mortandades de peixe. Então, é o que eu até defendi lá. Se não tiver um acordo maior, como que fosse um TAC, que incluísse as famílias atingidas também em todo o processo de negociação, não só os ministérios públicos, as defensorias, para reparar de imediato. É inadmissível esse tempo que já passou e a prefeitura não recebeu para ela utilizar nenhum centavo. A poderia ter determinado 48 horas para que um volume de recursos estivesse num fundo com total transparência. Então, teria reparado. O bloqueio deveria ser. Mas não deliberou. Entendeu? Então, acho que, por mais que tenha certa uma agilidade, não foi eficaz a postura do Judiciário e do Ministério Público. Deputado Padre João, nesse contexto que o deputado Newton colocou aqui, a comissão externa deve recomendar um outro tipo de tecnologia, a extinção da tecnologia antiga de barragem a montante? Então, acho que o papel da comissão externa é a partir do crime cometido em Mariana, né, pela Vale, crime cometido em Brumadinho, pela mesma Vale, e do que está acontecendo em Barão de Cocais, que já são mais de 500 pessoas que são desabrigadas, está acontecendo em Itatiaia-Sul, que são dezenas e dezenas de famílias também desabrigadas, do estudo que tem em Congonhas, que chega a quase 100 milhões de metros cúbicos de lama, que está em cima da cidade, pode explodir qualquer hora. Acho que a comissão externa ela tem um papel nacional nesse momento, que é de chegar para o presidente Rodrigo Maia e dizer, olha, nós queremos aqui uma semana, se preciso for, para a gente avançar no marco regulatório e dar um basta a este modelo que está, de fato, ultrapassado. E aí eu acho que tem 2 ações, que pode ser que seja mais administrativo, competência do executivo, mas que a comissão deixe claro, junto também com o apelo do Ministério Público, para dar um prazo para o que chamamos de descomissionamento. Esse descomissionamento é tirar toda essa lama e como que secar essa lama. Retirar essa lama. Que ela vai ser problema? Vai ter problema cardiorrespiratório, vão ter outros tipos de problema, né? Porque é um passivo difícil, mas que vai poder dar destinação na construção civil, para bloquetes. É possível você reutilizar isso que está matando, você
gerar vida, né? Qualidade de vida para essas famílias. Tem valor econômico. Tem um valor econômico também. Esse fino pode ser reminerado. Tem lugar que tem uma concentração de ferro que às vezes é maior do que o minério de outros países. Vai ter um percentual de ferro maior do que o minério de outros países. Então, é possível, inclusive, reminerar. Então, a comissão tem esse papel. É verdade que está em curso, já tem também uma CPI, e acho que hoje é possível protocolar a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a Câmara e Senado. Que aí acho que vai ter esse papel mais na questão criminal. Vai sair a comissão? Acho que vai sair. Não tem como abrir mão de uma CPI, porque acho que tem responsabilidade, outras irresponsabilidades de outros setores, inclusive do poder público. Acho que apurar isso, então tem que apurar isso também. Essa lama que ficou para trás também, contaminando os certos poderes, para a gente poder avançar no marco regulatório. Porque é o que eu dizia antes, várias tentativas foram feitas há anos para avançar em relação a uma lei só de barragens. Então, acho que se a comissão externa der conta disso, depois eu apresente, olha, esse é o documento, e é em curto prazo, para o descomissionamento e o novo marco regulatório proibindo a construção desse modelo mais. O que é interessante, Aline, interessante sim, para a gente perceber a questão do capital, por que essas mesmas empresas, quando elas vão construir uma barragem para uma atividade econômica, no caso de hidrelétrica, ela constrói com toda a segurança, com plena segurança, tudo com cimento, armado e tudo. E por que quando é para destinar desse resíduo, ela faz com a própria terra, com pilagem de própria terra, do próprio minério? Porque então, com tanto descaso, a gente viu, ficou muito flagrante no caso agora de Brumadinho, refeitório, administrativo, tudo a 1 quilômetro na linha da de barragem ataque montante. da barragem. Faz sentido? Veja bem, Congonhas, Não quantos faz. anos? Congonhas das primeiras cidades de Minas. Congonhas está lá, agora construíram uma barragem em cima da cidade. Você sabe quantos segundos que as pessoas têm para fugir? 8 segundos. São 5.000 pessoas que estão imediatamente abaixo dessa barragem da Casa de Pedra, que é o nome da empresa, CSN, né? a Onde CSN fica essa em barragem? Congonhas. No município de 5.000 Congonhas, na pessoas cidade. podem, infelizmente, Segundos. morrer imediatamente Segundos. se essa barragem romper Então não agora. resolve ter sistema de alarme, sistema de rota de fuga. Eu Bem vou rapidinho continuar pra assistindo a comissão externa para que o Ministério Público faça intervenção na Vale. Porque o comportamento que a direção da Vale está fazendo com lideranças, inclusive com prefeitos, chantageando, é inadmissível. Então, se tivesse interventor com pleno poder, a gente também resolveria a curtíssimo prazo a situação, tanto das prefeituras quanto dos atingidos. Muito obrigada pela presença dos dois aqui.